Antes de começar essa história que quase ninguém conhece, já te peço um favor. Se inscreve agora no canal Mistérios do Sertão 54. Aqui, a gente te mostra o lado oculto da história do cangaço, o que os livros escondem e o que a memória popular quase apagou. Se você gosta de Lampião, Maria Bonita, lendas, política, traições e segredos do sertão, esse canal é seu lugar. Deixa o like e acompanha até o fim, porque hoje você vai ouvir algo que pode mudar sua visão sobre o Rei do Cangaço. Pouca gente sabe disso, mas existe um episódio cercado de mistério, silêncio e esquecimento que envolve dois nomes gigantes do Brasil. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e Getúlio Dornelles Vargas, então presidente da República. Segundo documentos raros, relatos de estudiosos do cangaço e ecos da tradição oral do sertão, Lampião teria escrito uma carta pessoal, à mão, destinada diretamente ao presidente Getúlio Vargas. O conteúdo dessa carta é polêmico, inesperado e profundamente simbólico. Lampião estaria propondo um acordo de paz, um cessar-fogo, um pacto. Mas o que levaria o mais temido cangaceiro do Brasil a buscar diálogo com o chefe da nação? O ano era 1936. O cangaço já vinha sofrendo desgaste. As volantes estavam mais equipadas. A pressão política era crescente. E Lampião já não tinha mais o mesmo apoio das elites locais. Muitos coronéis que antes o protegiam em silêncio, agora queriam distância. O cerco estava se fechando, e Lampião sabia disso. Não era tolo, pelo contrário, era estrategista, inteligente, observador e, acima de tudo, pragmático. Ele sabia que a continuidade do cangaço como força de ação armada estava com os dias contados. Seus homens estavam cansados, feridos, famintos. Maria Bonita, companheira e conselheira, já falava em parar, em sair da estrada, em viver como gente. Foi nesse contexto que, segundo o pesquisador Luiz Ruben, Lampião teria ditado ou escrito uma carta endereçada ao Palácio do Catete, sede do governo federal na época. A carta teria sido levada por um intermediário, talvez um aliado, talvez alguém comprado, e entregue nas mãos de um político influente do Nordeste, que por sua vez teria encaminhado a correspondência ao governo central. O conteúdo da carta, embora não esteja disponível na íntegra, segundo os relatos, pedia anistia para os homens do bando em troca da entrega das armas. Lampião estaria disposto a encerrar suas atividades armadas e garantir que seus homens se integrassem à sociedade, desde que recebessem proteção e algum tipo de ocupação formal, como postos na Guarda Civil, patrulha rural ou segurança pública. Era uma proposta ousada, uma tentativa de transformar o bando em força oficial. E aqui começa a parte mais nebulosa da história. A carta foi recebida, sim, segundo certos registros extraoficiais, mas ela nunca foi respondida. O governo não quis se comprometer, talvez por orgulho, talvez por cálculo político, talvez por medo. Getúlio Vargas era um homem que usava a imagem com precisão. Era o pai dos pobres, mas também o grande centralizador. Aceitar um pacto com Lampião seria reconhecer que o Estado havia perdido o controle do sertão por anos e que só agora, na base da negociação, buscava resolver. A verdade é que a carta foi ignorada. Lampião, sem resposta, seguiu sua vida de cangaço. Mas já estava diferente, menos agressivo, mais cuidadoso. Muitos dizem que ele começou a preparar a própria saída. Pensava em ir para Minas Gerais, mudar de nome, viver no anonimato. Outros dizem que era só estratégia, mas o fato é que ele queria encerrar o ciclo. 2 anos depois, em 1938, veio a emboscada de Angico. O massacre, a cabeça cortada, o fim cruel.
A história oficial decretava: acabou o cangaço. Mas e se a carta tivesse sido respondida? Essa pergunta ecoa nos corredores da história como uma nota desafinada. E se Getúlio tivesse oferecido uma saída digna? E se os cangaceiros tivessem sido incorporados como força auxiliar, protegendo o sertão contra os próprios abusos dos coronéis que antes os expulsaram? Talvez não houvesse massacre. Talvez Lampião tivesse envelhecido em silêncio, escrevendo memórias em vez de cartas. Talvez o Brasil tivesse conhecido uma outra versão desse homem. Não só o bandido, mas o estrategista, o político, o símbolo de um povo sem voz. Mas não foi isso que aconteceu. A carta virou silêncio. E esse silêncio grita até hoje. Grita nas veredas, nas pedras quentes, nas cidades pequenas onde o nome de Lampião ainda é sussurrado com medo e fascínio. Aqui no canal Mistérios do Sertão 54, a gente se recusa a deixar esses gritos morrerem. A gente escava o que a história lá abafou. A cada vídeo, mais uma peça perdida desse quebra-cabeça que é o nosso passado. Se você ficou até aqui, é porque sente o peso e o valor dessa memória. Então já deixa seu like, compartilha com quem ama a história do cangaço e se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Mistérios do Sertão 54 é mais do que um canal. É um compromisso com as histórias que não cabem nos livros, mas vivem na alma do povo. Até o próximo capítulo. E lembre-se, no sertão, o silêncio também fala. E às vezes, o que nunca foi respondido é o que mais revela.